Para falar mais sobre a situação do Cantareira, a gente recebe agora aqui no estúdio o geólogo e professor de gestão ambiental da USP, Pedro Luiz Cortes. Obrigada, professor, por ter vindo aqui hoje, último dia do ano. Saímos do volume morto depois de 1 ano e meio. A situação é confortável ou continua crítica? Não, nós estamos numa situação ainda bastante crítica, tendo em vista que em outras épocas, em anos bons, em dezembro a gente já tinha algo em torno de pelo menos 30% de volume positivo. E hoje a gente está com 0,3, Ontem a gente zerou, hoje a gente está com 0,3, ou seja, a gente está muito abaixo de uma situação confortável. Então, embora a perspectiva seja positiva para esse primeiro semestre de 2016, nós ainda temos que persistir na economia de água, a população privilegiando o uso racional da água, porque a gente não sabe como vai ficar o segundo semestre do próximo ano. Então, pode ser que a gente volte a utilizar o volume morto ainda. O que precisaria ser feito para que a gente, então, tivesse uma garantia maior? Estamos virando o ano um pouco melhor do que o começo de 2015, mas ainda é muito sério. O que precisa ser feito nesse próximo ano? Bom, na verdade não resta muita alternativa para a população a não ser economizar água. O que poderia ter sido feito era um melhor planejamento do uso do Cantareira, já a partir de 2013, de maio de 2013, quando já se sabia que uma situação muito crítica estava acontecendo no manancial, porque a quantidade de água que entrava no sistema Cantareira era muito menor do que os níveis históricos, e mesmo assim a Sabesp continuou retirando quantidades significativas de água, isso fez com que o volume reduzisse drasticamente. Então, se uma melhor gestão tivesse sido feita já a partir de 2013, a gente teria uma situação um pouco mais tranquila hoje. Que é a posição do presidente da ANA, Exatamente. Como isso não foi feito, resta para a população arcar com esse ônus, infelizmente, e persistir na economia, no uso racional da água. Tendo em vista até que essas grandes obras que o governo tem feito, na prática a contribuição tem sido muito pequena. Por quê? Olha, é falta de planejamento efetivamente. Então, essa transposição, por exemplo, da Billings para o Itaiaçupeba, que é do Alto Tietê, ela previa... Foi a principal obra de Exatamente. 2015, Ele previa 4 metros cúbicos por segundo, mas devido a um problema técnico, ou seja, o braço da represa que recebia essa quantidade de água, ele não comportava esse volume. Era um riacho muito estreito para tanta água chegando. Exatamente. Então, essa obra começou a trabalhar com um volume menor, e outras obras também não conseguiram atender na medida que o governo propunha. Então, isso mostra uma falta de planejamento que ocorreu antes da crise, porque o sistema já trabalhava muito próximo do limite, ele não tinha a capacidade de suportar qualquer evento mais crítico, e durante a crise propriamente dita. Então, agora só resta a população arcar com esse ônus, infelizmente. Desde que a crise começou, em 2014, que já são 2 anos de crise, a gente sabe que os outros mananciais, outros reservatórios como o Alto Tietê, Guarapiranga, têm socorrido Cantareira. E eles estão no nível bom, choveu por lá também. Isso é suficiente? Esse socorro é suficiente? Veja, o Guarapiranga, ele não tem o mesmo volume do sistema Cantareira. Ele é aproximadamente 6 vezes menor do que o Cantareira. Ele passou a ser o principal reservatório não porque ele aumentou significativamente a sua contribuição, mas porque houve uma redução muito grande de captação de água do Cantareira. Então, proporcionalmente, ele acabou sendo, durante um tempo, o principal reservatório. Mas ele não tem essa capacidade de atendimento que o Cantareira tem. E o Alto Tietê acabou sofrendo também, porque para socorrer o Cantareira, o nível dele acabou ficando muito baixo também, o que acabou preocupando muito o governo. Então, o que faltou mesmo foi um planejamento integrado antes da crise e durante a crise para evitar que essa situação ocorresse. O senhor acha que já com esse sufoco que a gente está passando e o governo também, agora 2016 pode ser diferente? O governo vai conseguir fazer um planejamento melhor ou investir em obras que especialistas como o senhor apontam como as mais importantes, como as de reuso da água? Olha, seria fundamental que o governo persistisse nisso. A Sabesp ela tem um projeto de reuso que já está em execução, que fornece água para, por exemplo, a limpeza das ruas na cidade de São Paulo, por força de lei, ela é feita com água de reuso fornecida pela Sabesp. Então, esse tipo de uso deveria ser incentivado. Ela tem projetos, que infelizmente não estão em execução, de reciclar, de reutilizar o nosso esgoto
para abastecer os mananciais, mas não seria simplesmente você colocar água suja nos mananciais, seria você tratar essa água e colocar uma água de qualidade nos mananciais, de tal forma que a gente conseguisse uma independência em relação ao clima, né? E essas obras, elas são fundamentais porque elas demoram um bom tempo para serem executadas, né? Mas elas apontam para um futuro mais sustentável em relação à disponibilidade desse importante recurso. Nosso tempo acabou, isso, eu entendo que essas obras, então, 2016, vai ter que ser feito isso, né? Vai ter que ser feito isso e persistir na economia de água, porque infelizmente a gente está longe de solucionar a crise. Tá certo. Obrigada, professor. Uma boa virada, um bom ano novo para você. Para todos nós. E que em 2016 a gente tenha boas notícias para falar sobre água. Espero que sim. Até mais.